Quanta unção aqui nesse lugar. Sabe como é que a unção vem? Ela vem com as glórias que você dá, as aleluias. Porque é um momento de reflexão que você fica com a palavra entrando dentro de você. E então já vamos ministrar da palavra de Deus. O Espírito Santo me deu o entendimento para escrever um livro. E demorei bem uns 8 meses, bem fininho. Mas são revelações que ao longo da minha jornada de fé, essa carreira que me foi proposta, ele disse que no último tempo haveria escarnecedores, pessoas que iam zombar do Evangelho, mas pessoas essas da igreja. E ele me fez compreender algumas coisas e eu transmiti nesse livrozinho aqui. No último tempo haverá escarnecedores. Depois ele me deu outro. Ele disse: reforma religiosa. Reforma. Porque algumas pessoas estão enveredando pelo caminho que não é o caminho de homens e mulheres de Deus, mas é o caminho do mundo. É um caminho mundano, é um caminho onde não se tem mais volta depois. Então ele me disse: para quem está cansado do pecado, para quem está sem vida espiritual e para quem tem sede do Deus vivo. Aleluia. São experiências de ministério que está contida aqui nesses 2 livrinhos. E se depois no final do culto você quiser adquirir, eu tenho aqui a grata satisfação que eu não posso te dar, mas eu posso te abençoar e você me abençoar. Amém? E eu falo de um tema, apóstolo, que está vigente agora nos dias atuais. E o Espírito Santo me disse isso: o estresse. O estresse é algo que toma conta das emoções da pessoa. Mas o Espírito Santo me disse que o estresse também há espiritualmente. E eu tenho visto isso, que realmente pessoas têm travado batalhas espirituais, pessoas têm se enveredado pelo caminho da fé e depois têm dado um tilt. Pessoas depois têm fraquejado e não conseguem se levantar mais. É estresse espiritual. E eu tenho algumas soluções aqui que eu vou poder ajudar nessa nova jornada. Como ele disse, a glória da segunda casa será maior. Mas primeiro tem que derrubar o templo velho, antigo, e fazer tudo novo. Amém? Glória a Deus por isso. Depois do final do culto você me procure aqui que nós vamos conversar. Mas eu tenho uma incumbência aqui nessa noite de falar sobre a palavra de Deus. A palavra é viva e cortante. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que separa a alma do espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir toda a intenção do coração. E por isso nós vamos falar nessa noite, para que você entenda por que você veio aqui nessa noite. Eu fico muito agradecido de Deus já, porque você aceitou o convite do Espírito Santo. E não foi em vão a tua vida aqui. Amém? Vamos falar um pouquinho dessa verdade aqui. Glória a Deus. Lucas capítulo 14. É uma parábola aqui que fala de uma grande ceia. Essa ceia que está preparada para que a gente possa desfrutar dessa ceia. Glória a Deus. E essa parábola aqui conta a história de um homem que ele deu essa festa. Essa festa, essa das bodas, né? Essa grande ceia. E a Bíblia nos diz aqui, então, Lucas capítulo 14, versículo 15. Glória a Deus. Se você quiser colocar-se de pé, para nós termos mais uma honra à palavra viva de Deus. Glória a Jesus. Versículo 15. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora
da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dar desculpas. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Aleluia. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e poços a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Glória a Deus. Toda a igreja diga graças a Deus. Podemos assentar enquanto eu oro aqui para falar com o nosso Deus. Por favor, Espírito Santo, a tua palavra não pode voltar vazia, Senhor, mas eu sei que tu farás tudo aquilo que te apraz. Por alguns momentos, Senhor, eu peço a ti, Deus de misericórdia, que abra o nosso entendimento, Senhor. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que venhamos entender a tua palavra. E fala conosco, Senhor. E nos ensina nesta noite, Deus de maravilha. E sobre a condição expressa da irrevogabilidade da tua palavra, Senhor. Fala ao anseio da nossa alma, Senhor. Tu tens a permissão nessa noite para passear pelos corredores da nossa alma, Senhor. No mais recôndito, no mais escondido da nossa alma. Adentra, Senhor. E por essa noite, Senhor, ei, Senhor, os teus milagres serão glorificados, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Grande é o mistério de Deus nessa noite, aleluias. Eu quero falar aqui nessa noite: homens, povoai o céu, é a mensagem dessa noite, o tema desse congresso. Mas há algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, 2 palavras. Uma é vocação e outra é chamado. Aleluia. Uma é vocação, Aleluia. e a outra é o chamado. E eu quero participar com os irmãos, porque a seara realmente é grande. Glória a Deus. Mas os ceifeiros, eu costumo dizer que eles são frouxos. A Bíblia fala que são poucos, mas eu ainda acrescentei algo mais, porque são frouxos. São pessoas que têm medo de encarar o Evangelho, de carregar a cruz e de ir em frente, seguindo triunfante para a carreira que foram preparados. Mas tem alguns que são destacados, destemidos, desbravadores, que vão, que põem o pé na lama, que andam pelo caminho do Senhor. Tem alguns que não estão importando se tem um terno bonito, se tem uma gravata diferente, mas eles vão lá e pegam o Evangelho. E essa é a diferença que nós temos de uns que têm um chamado e outros têm somente uma vocação. Alguns que são realmente determinados para isso, eles vão entender que levantam os seus olhos para cima e vê os campos que já estão brancos e se preparam para a colheita. Porque há muitos aí neste mundo que estão sedentos pelo Evangelho. Muitos querem entrar para o reino do Senhor Jesus, mas tem muitos que não querem entrar para as igrejas. Porque muitas igrejas estão colocando um fardo difícil para se carregar. Mas o reino de Jesus, ele disse: não é assim. Vinde a mim do jeito que tu estás e eu vos aliviarei. Glória. Jesus vai tirar o fardo que está sobre os lombos da pessoa. Então, para isso nós precisamos se preparar para ganhar almas. Para isso precisamos se preparar para povoar o céu. Porque não adianta mandar uma pessoa lá para o céu e chegar lá, Jesus dizer: ei, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E chegar na hora o camarada bater lá: ei, Jesus,
porta e Jesus dizia: apartai-vos de mim, não vos conheço. Vai lá para um lugar de fogo ardente, para o lago de fogo que está preparado para o diabo e os seus seguidores. Nós temos que entrar no céu, e o caminho do céu é estreito, o caminho do céu é difícil, é árduo, é penoso, e nós temos que entrar nesse lugar preparado para os seus escolhidos. É com dificuldade que nós somos salvos. Aleluia! A salvação não é algo fácil. A salvação é difícil. É um peso que se carrega chamado cruz. Cruz do Evangelho. O Evangelho de Jesus. Não é um Evangelho que foi fundado ali na esquina, mas ele tem já muitos e muitos anos. Ele já tem muitas e muitas gerações. É um Evangelho de poder. É um Evangelho que transforma realmente vidas. É um Evangelho que cura. É um Evangelho de poder. E não é de palavras somente. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantos não devemos dar desculpas? Eu mesmo já, por um ano e uma semana, que pregaram uma palavra para mim, eu dei desculpas. Ah, não posso ir para a igreja hoje. Ah, não posso ir para essa campanha. Eu não posso ir para esse lugar. Não, eu quero saber desse Jesus. Por um ano e uma semana, e ficavam buzinando no meu ouvido lá: você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus, você tem que conhecer o reino de Deus. E eu dava desculpas, exatamente como esses aqui deram suas desculpas. Olha, comprei um campo e não posso ir ver, rogo-te que me achas por escusado. E outro disse: comprei juntas de boi e agora vou experimentá-los. E eu disse: eu casei, eu não posso ir para a igreja. Os convites estão sendo estendidos a todos. O convite está sendo pregado, falado dia e noite. Mas tem muitos que estão dando desculpas. Eu creio que o apóstolo convidou, foi uma quantidade grande de pessoas, né? Evangelizaram, anunciaram, disse: olha, um congresso, o primeiro congresso da igreja. E quantos que não deram desculpa? Quantos que não disseram: ah, não posso, eu não quero. Inventaram tantas coisas. Cai bem certinho, né? Agora, eles lá, né? E nós, que desculpas nós temos dado? Eu não quero que você responda para mim, não, e nem para Deus. Não há como nós explicarmos ou justificarmos algo de nossas vidas para Deus, porque Deus conhece até os pensamentos que nós temos. Até os fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça, Ele sabe. Porque Ele nos criou, Ele nos fez do pó do barro. Ele nos fez. Então, nós não podemos dar desculpas para Deus. Eu creio que aqui, apóstolo Heriberto, desse lugar aqui, que você está pregando esse evangelho aqui, vai se levantar homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus com uma vocação para servir o reino do Senhor Jesus Cristo e para pregar a palavra da verdade. Não é para passar a mão na cabecinha lá e dizer assim: ah, tá bom assim, irmã, é desse jeito mesmo, um dia você vai conseguir vencer. O Evangelho de Jesus não é para um dia nós conseguirmos vencer. O Evangelho de Jesus é a vitória certa. O Evangelho de Jesus é poder. Quem entrar por esse caminho, ele não tem derrotas. Ele pode ser afastado uma hora, ele pode ser tirado de algum lugar e remanejado para outro, mas ele não tem derrotas. O Evangelho de Jesus não tem derrotas. É um Evangelho de poder. O apóstolo Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, pois é um Evangelho de poder. Aleluia. Ele sabia de quem ele estava falando, porque ele criticou, ele falou mal, ele perseguiu, ele matou os servos do Senhor. E ele sabia que ele tinha autoridade, porque foi dado nas mãos dele cartas
da igreja, lá do Sinédrio, foi dando cartas para ele ir até Damasco. E chegou lá na hora, alguém que tinha mais poder que ele, chegou naquele momento e falou com ele naquele lugar, no deserto, lá no meio do sol escaldante, e aquela voz ecoou e falou com ele naquele lugar. Aleluia. Se ele tinha poder, ele já era um homem letrado, ele tinha autoridade, ele era cidadão romano, ele tinha autoridade, ele ganhou mais aquelas cartas, aí ele diz, vai lá e faz o que tu quer. Prende, entra naquelas casas e mata e persegue aqueles cristãos. E de repente, uma voz fala com ele, ele cai no chão e diz, quem é, Senhor? Porque ele reconheceu uma autoridade maior que a dele. Aleluia. E ele se dobra no chão, se prostra no chão. Porque alguém que tinha mais poder que aquela mesma autoridade de um sinédrio era Jesus Cristo. Eu sou Jesus, a quem tu persegue, sou eu que estou falando com você. Aleluia. Quando nós entendermos isso, quando a igreja entender isso, o mais novo convertido, a criança mais nova convertida, a criança que não tem muito entendimento, mas tem mais autoridade que o inferno todo, que todo Sheol, que toda Geena, o inferno inteiro, todos os demônios de Satanás estremecem quando alguém fala do nome de Jesus Cristo. Aleluia. E assim nós vamos começar a nossa mensagem. Aleluia. Chamado é um ato pelo qual Deus estende seu convite para assumir um relacionamento salvífico. Isso é um chamado. Podemos enquadrar isso como os escolhidos. Muitos são escolhidos a dedo. Você vem para cá, para o reino. São escolhidos. São lá chamados. Vem para cá. São chamados para a salvação. Agora a diferença para a vocação. Vocação é um ato pelo qual Deus estende seu caminho para assumir um relacionamento salvífico. A mesma coisa, mas um acréscimo. As suas obrigações e os seus privilégios. Quem tem uma vocação, ele tem as suas obrigações e privilégios. Glória a Deus. É como o pastor ali falou agora. Chegou aqui e disse, o pastor, ele carrega uma responsabilidade maior, porque ele é pastor. Não somente porque ele é pastor, mas porque ele é um homem de Deus. Aleluia. Porque ele é uma mulher de Deus. Porque tem responsabilidade diante da igreja, diante do mundo e principalmente diante do reino do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse tem uma vocação. Uma vocação de um ministério. O ministério não é só você ser um pastor ou estar aqui na frente como um levita ou algo parecido. O ministério tem vários. É quando você assume uma obrigação que você tem que carregar e dar conta daquilo. É obrigações. Geralmente crianças não têm obrigação nenhuma, só vai lá para a escola e agora vai brincar. Aleluia. Mas o adulto não. O adulto, ele tem as suas obrigações, ele tem que trabalhar, ganhar o seu dinheiro, prover o seu sustento. Ele tem, então, uma vocação para trabalhar, ser um pai de família, ser uma mãe de família, ser um representante, ser uma pessoa idônea. Agora, quem tem um chamado somente, ele está dentro da igreja, sendo preparado até que o Espírito Santo toque nele, e ele então possa cumprir com as suas obrigações. A Bíblia nos diz aqui, eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 9, segunda carta a Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 9, glória a Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, melhor dizendo, do versículo 6 até o 9. 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 9. Vamos ver até o versículo, capítulo 1, do versículo 6 até o 9. Segunda carta a Timóteo, a epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 6.
por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de timidez, mas de fortaleza ou de poder, e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Eu já me fiz essa pergunta: por que eu estou dentro de essa igreja? Por que eu não poderia estar congregando lá naquele outro lugar lá, que aquela igreja é melhor, aquela igreja não tem fofoca, aquela igreja não tem confusão? Aparentemente eu me enganava. Por que eu estou ali nessa igreja congregando aí? Mas Deus escolheu aquele lugar para que Ele me preparasse a minha vocação para servir o reino dele. Talvez você venha a ter uma mentalidade mais aberta e você vê erros. Claro que vai ter erros em todo lugar. Mas o que você tem que ver é a glória de Deus se manifestando para consertar o indivíduo, para recuperar ele, para transformar ele, para fazer dele uma nova criatura, para fazer dele uma nova pessoa com caráter e personalidade de Deus. A igreja é um lugar de pecadores. A igreja não é lugar de santos. Cristo. Mas temos erros, temos falhas, não temos os pecados que nós carregávamos antes, mas agora as nossas transgressões são justificadas pelo sangue de Jesus Cristo. E quando um pecador se arrepende, então o sangue, ele penetra até as entranhas dos nossos ossos, penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. Uma palavra viva entra em nós e nos separa e nos torna mais santos agora. Então, Ele nos escolheu e nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Somos escolhidos lá, temos um chamado, mas a vocação ainda não está preparada. Por quê? Porque ainda não se tem um compromisso com Deus. Ainda não leva Deus a sério. Porque nós podemos ver isso em inúmeras pessoas. O que é mais importante? A igreja ou os compromissos seculares da sociedade? E muitas das vezes os compromissos ali, a diversão, a brincadeira, e muitas das vezes até mesmo o celular, ele é mais importante do que Deus. E isso Deus está pesando na balança. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Alguns vão ter uma vocação para pregar o Evangelho, para ser um pastor, um mestre, um doutor, um apóstolo, para ser um profeta, para ser um missionário, um evangelista, sei lá. O ministério de Deus é grande. Mas outros vão estar só sentados nas cadeiras. Outros vão ficar ali. Apóstolo, na igreja que eu estava pastoreando um tempo desse, quando alguém entrava, aceitava Jesus, eu já colocava na mente dele: olha, você aceitou Jesus, daqui por diante você já é um missionário em potencial. Você não é ainda, vai ser treinado e preparado, mas a partir de agora você vai aprender a pregar o Evangelho, a falar desse reino de Jesus e convidar as pessoas para a igreja. Aleluia! Porque Deus não chamou ninguém para o banco. Deus chamou pessoas para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Ele não chamou pessoas para ficarem no banco, mostrando a cadeira, não. Ele chamou pessoas para pregar a palavra dele.
E olhe, Aleluia. tem uma novidade para você. Aleluia. Os anjos queriam vir pregar o Evangelho. Os anjos queriam vir aqui nessa terra e falar do reino de Jesus. E o Senhor disse: não. Vai ser aquele indulto, aquele letrado. Vai ser aqueles que entram lá pelos valados, pelos caminhos, pelas fieiras. Vai ser aqueles rejeitados. Porque a loucura de Deus agora vai ser sabedoria para este mundo. Os rejeitados, eles vão vir para mim e me adorar, porque até das pedras eu vou tirar o perfeito louvor. Enquanto que aqueles que rejeitaram o chamado, rejeitaram a sua vocação para com Deus, então vão ficar para trás, vão ficar lá para trás. Homens, povoai o céu. A Bíblia nos diz, no livro, na carta de Romanos, capítulo 11, no versículo 29, os dons e a vocação de Deus, elas são irrevogáveis. Quando Deus chama uma pessoa, a palavra dele é uma só e ele sustenta aquela palavra dele. Embora a pessoa erre, transgrida, peque, volte a lamber o próprio vômito, mas Deus ainda sustenta a palavra dele. E chegará a hora que a pessoa vai se converter, porque Deus tem os seus modus operantes. Deus tem o jeito dele de falar com cada um de nós. Aleluia. Pessoalmente. Glória. Porque até da boca de uma jumenta Deus tirou palavras. Aleluia. Até mesmo de uma formiga o Senhor diz: vai ter com a formiga, preguiçoso. Porque a formiga trabalha, ela não se cansa, ela não tem tempo. Ai, agora eu estou cansado, meu Deus. Ai, agora eu vou ficar em casa. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Deus tenha misericórdia dessa vida. O lugar da igreja é um lugar de refrigério, é um lugar de renovação, é um lugar de você ouvir a voz de Deus. É uma igreja, porque aqui é um lugar que é santificado, aqui é um lugar onde há operação de milagre. Não é em casa ligando a televisão, não. Não é no filme que Deus está lá, não. Deus é uma pessoa. E Ele quer ser adorado, Ele quer ser reverenciado, Ele quer isso de nós. Foi para isso que Ele nos chamou, para estar dentro do templo da igreja, louvando, glorificando e exaltando o Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia. Os dons, eles são irrevogáveis. A chamada vocação que Deus nos deu, Ele deu, está dado. Aleluia. Ah, esse aqui não presta, esse aqui não presta. Aquele monturo de lixo, Deus pode tirar ali alguém que pode ser uma obra-prima para o reino dele. Glória a Deus. Agora, não é assim: homens, vem cá, vem, quer aceitar Jesus, vem para cá. Não é assim que funciona. Se fosse fácil assim, eu acho que eu já com 23 anos de crente, 19 anos já de pastorado, Aleluia. eu acho que eu já teria ganhado o mundo inteiro. Talvez você, né? Você já teria ganhado todo mundo da sua família, não é? Verdade. Você já tinha falado: aceita Jesus, vem cá, aceita Jesus. Você teria aberto a cabeça daquela pessoa e feito ela aceitar Jesus na marra. Aleluia. Comigo eu quero fazer assim, mas não é assim. Aleluia. Precisa-se de 5 coisas aqui que eu elaborei para nós falarmos aqui, para nós enchermos o céu. Aleluia. Enchermos o céu. Olha aqui, ó. Faz favor aqui, meu querido.
Amado Salazar, nem Salomão se vestia assim desse jeito, meu irmão. Olha só. Oh, maravilha, Jesus! É Deus na causa. É Deus na causa. Jesus dos crentes. Glória a Deus. Primeira coisa é um convite. Se nós não convidarmos a pessoa, ei, a Bíblia nos fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas se não tiver quem pregue, como é que ela vai ouvir dessa palavra, desse evangelho, desse reino? Como é que a pessoa vai ter fé se ninguém pregar para ela, falar para ela? A fé vem pelo ouvir. Mas Paulo diz, como é que vão ouvir se não tiver quem pregue? Não é obrigação do apóstolo estar pregando. Não é obrigação do pastor estar aí pregando. Eu tenho uma máxima comigo que diz assim: ovelha gera ovelha. Você já viu um pastor gerar ovelha? Só espiritualmente, né? Mas ovelha gera ovelha. Pastor cuida da ovelha. Mas ovelha gera outra ovelha. Quantos aqui são ovelhas do Senhor? Glória a Deus. Ovelha, então tem que gerar outra ovelha. Se não houver um convite para aquela ovelha, eu já chamei ele, eu já chamei ela. Olha, um convite não é assim, ei, seu isso, seu aquilo, vamos para a igreja que tu resolve teus problemas. O convite tem que ser manso. O convite tem que ser numa hora que a pessoa esteja necessitada de alguma coisa. Fulano, é a hora hoje que Deus vai falar contigo na igreja. Se não houver quem pregue, quem fale, como é que a pessoa vai desenvolver a fé? Segunda coisa, uma estratégia. Você tem que saber o momento certo de chamar. Você não pode chegar e dizer, vem agora. Não, tem que haver uma estratégia. É na hora em que a pessoa está precisando de algo. No momento que ela passa por uma necessidade. No momento que ela tem alguma dificuldade. Então ali é a hora de montar uma estratégia. Lá na igreja está tendo uma campanha. Lá na igreja tem um pastor meu louco, que ele fala, grita, pula, berra. É hora que Deus vai usar a tua boca para falar, para dizer, ei,